A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Estamos abordando os fenômenos que ocorreram com Jesus Gonçalves. Esse mês de julho, mais uma vez, comemorando seu aniversário, estamos considerando as questões das bases da doutrina espírita que nos auxiliam a compreender o que ocorreu junto a esses fenômenos na literatura que buscamos na extraordinária vida de Jesus Gonçalves. O autor é Eduardo Carvalho Monteiro. Estamos nos momentos finais da existência física de Jesus Gonçalves. E o autor relata: a precariedade de seu estado físico aumentava a olhos vistos, o que fez com que seu companheiro, JH, passasse a morar com ele, servindo-lhe dedicadamente nos últimos meses de vida. Apesar da deserção de alguns amigos quando se converteu ao espiritismo, Jesus teve grande demonstração de solidariedade da parte do Dr. Aníbal Garcia Adjunto, severo diretor daquele Hospital Colônia. Estamos nos referindo ao Hospital Colônia de Pirapitingui, que apesar da cegueira a que se vê relegado, compensava esta com seus indiscutíveis dotes profissionais, aliados à grande capacidade de diagnóstico. Assim, Jesus Gonçalves beneficiava-se com a profunda amizade proporcionada pelo Dr. Aníbal, que acompanhava pessoalmente seu caso. Seu grande amigo no fim da existência terrestre, JH, assim o define: pude conviver bastante a miúde com Jesus, já que era praticamente sozinho na colônia, e afeiçoar-me a ele como a um pai. Sua personalidade marcante ainda hoje é-me viva na memória, e o que posso dizer é que era seguro em tudo o que fazia. Quando lhe faziam alguma pergunta, era comedido ao responder, analisando bem a resposta. Ponderava sempre profundamente e era desprovido do sentido de crítica, e suas respostas tinham sempre o intuito de ajuda. Em tudo o que dizia e fazia estavam implícitos os conceitos evangélicos, os quais norteavam sua maneira de ser e tratar as pessoas. Era alegre, mas no trato das coisas da doutrina agia com muita seriedade. Um outro fato apresentou-se-nos verdadeiramente marcante. Lamentamos não ter vindo este ao conhecimento público há mais tempo, mas temos conosco a plena certeza de que a partir de agora marcará profundamente os corações dos espíritas que dele tomarem conhecimento. 20 dias aproximadamente antes de seu desencarne, Jesus Gonçalves, vestido de chagas esfogueantes e mutilações dolorosas, levanta-se e vai tomar parte no domingo daquela que seria sua penúltima sessão espírita na Sociedade Espírita Aurélia Agostinho. Sua voz já não saía mais, nem para breves palavras, pois a doença tinha-lhe destruído totalmente as cordas vocais. No entanto, a vontade férrea e o amor à sua gente fez com que, com incrível esforço, levantasse do leito e, com o apoio de JH, fosse marcar presença no culto público de domingo. E então, as 300 pessoas ali presentes naquele dia tiveram a oportunidade de presenciar um dos mais impressionantes fenômenos proporcionados pela espiritualidade. Os mentores da casa, agindo sobre as cordas vocais de Jesus,
devolve-lhe, para espanto geral e até de si próprio, a voz. A princípio, veio um pouco rouca nas primeiras palavras, mas depois pura e cristalina. Permitiria que Jesus Gonçalves, naquele dia, proporcionasse à plateia ensinos evangélicos da mais bela e eloquente explanação já realizada pelo apóstolo de Pirapitingui. Durante quase 2 horas, passada a surpresa inicial, a atenção daquela gente se prendeu ao verbo daquele legítimo apóstolo da verdade. Mas a emoção não acabara aí. Ao findar sua pregação, Jesus perde novamente a voz. No domingo seguinte, Pirapitingui já despertara quanto ao acontecimento que a movimentou durante a semana. Ocorreu um peso ao centro, para testar se novamente o fenômeno voltaria a ocorrer. Jesus Gonçalves, que permanecera a semana inteira sem voz, não se abala ante a perspectiva de a ter perdido definitivamente. Faz entender ao fiel amigo JH sua total confiança de que novamente pudesse a falar. Porém, o fenômeno volta a acontecer para espanto de todos, e Jesus fala outra vez. Sua voz vem clara, normal, e transmite a última mensagem evangélica, aproximadamente 4 ou 5 dias antes do seu desencarne. Então veja o que ocorreu aqui. Surgiu a possibilidade da espiritualidade constituir uma garganta ectoplásmica na própria garganta de Jesus Gonçalves, para que ele pudesse falar a esse público e novamente, antes de desencarnar uma segunda vez. Meu caro ouvinte, você sabe o que é uma garganta ectoplásmica? Vamos esclarecer esse conceito. Esclarecendo conceitos. Do livro Missionários da Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, garganta ectoplásmica numa reunião de materialização. Temos aqui nesse capítulo o personagem do texto, Alexandre, que é o espírito orientador de André Luiz, no plano espiritual. O próprio André Luiz, espírito que ditou o texto por intermédio de Chico Xavier. Calimério, entidade espiritual superior à condição hierárquica de Alexandre. E Alencar, espírito que se materializou na sessão mediúnica. André, falou o orientador em tom grave. Improvisemos a garganta ectoplásmica. Não podemos perder tempo. E identificando-me a inexperiência, acrescentou: não precisa inquietar-se. Bastará ajudar-me na mentalização das minúcias anatômicas do aparelho vocal. Estava aturdido, mas o instrutor considerou: a força nervosa do médium é matéria plástica e profundamente sensível às nossas criações mentais. Logo após, Alexandre tomou pequena quantidade daqueles eflúvios leitosos que se exteriorizavam particularmente através da boca, narinas e ouvidos no aparelho mediúnico. E como se guardasse nas mãos reduzida quantidade de gesso fluido, começou a manipulá-lo, dando-me a impressão de estar completamente alheio ao ambiente, pensando, com absoluto domínio de si mesmo, sobre a criação do momento. Aos poucos vi formar-se, sob meus olhos atônitos, um delicado aparelho de fonação, no íntimo do esqueleto cartilaginoso, esculturado com perfeição na matéria ectoplásmica. Organizavam-se os fios tenuíssimos das cordas vocais, elásticas e completas na fenda glótica, e em seguida Alexandre experimentava emitir alguns sons, movimentando as cartilagens aritenoides.
formara-se ao influxo mental e sob a ação técnica de meu orientador uma garganta irrepreensível. Com assombro verifiquei que através do pequeno aparelho improvisado e com a cooperação dos sons de vozes humanas guardadas na sala, nossa voz era integralmente percebida por todos os encarnados presentes. Parecendo-me satisfeito com o êxito de seu trabalho, Alexandre falou pela garganta artificial, como quem utiliza um instrumento vocal humano. Meus amigos, a paz de Jesus seja convosco. Ajudem-nos cantando, façam música e evitem a concentração. Então estamos aí, meu caro ouvinte, diante de um fenômeno da espiritualidade que conta com o concurso dos recursos, dos fluidos do médium, conhecido como médium de efeitos físicos, que é aquele que tem a facilidade de exteriorizar os recursos ectoplásmicos, a substância, o ectoplasma, que existe em cada uma das células de todos nós no corpo físico e também na natureza, e que depende muito do estado de harmonia, da presença de desapego, de oportunidade de pensamentos elevados em favor de um conjunto que vai exteriorizar o próprio organismo do médium, colocando assim numa situação de risco grave. Hoje sabemos que esses recursos não são mais necessários quanto à comprovação de uma entidade, porque as comprovações já estão aí, pela própria ciência espírita. O que temos hoje como recursos ectoplásmicos servem nos tratamentos fluidoterápicos, em que estabelece-se a oportunidade dos recursos do passe de cura, bem apropriados e realizados dentro do âmbito da casa espírita. Então assim ocorreu com Jesus Gonçalves. Ele não podia mais falar, sequer pronunciava frases, e não era mais possível ser inteligível as suas palavras. E, no entanto, foi construída uma garganta sobre a sua própria garganta desestruturada para que ele pudesse falar ao público. Vamos continuar explicando esse fenômeno no próximo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, onde estamos analisando mais uma vez os fenômenos ocorridos com a personalidade de Jesus Gonçalves, que encarnado e dentro do Hospital Colônia de Pirapitingui, havia inaugurado a Sociedade Espírita Aurélio Agostinho. E você sabe, meu caro ouvinte, que Aurélio Agostinho foi aquele personagem extraordinário que no século IV convidou o rei visigodo Alarico I a trocar a sua vida pela vida de Roma e dos seus habitantes, o qual foi negado, mas o magnetismo foi estabelecido entre ambos. E nessa personalidade desse espírito, Aurélio Agostinho é o mentor de Jesus Gonçalves. Por isso a casa espírita chama-se Sociedade Espírita Aurélio Agostinho, que ele abriu com muita dificuldade no Hospital Colônia de Pirapitingui. Abriu as portas dessa colônia para visitação,
e muitas personalidades ali se encontravam. E recebi a visita de ninguém menos do que Pedro de Camargo, que hoje é um espírito trabalhador no mundo espiritual, junto à falange de Jesus Gonçalves, nos trabalhos de reconsideração dos valores, de resgate de todos nós que fomos acolhidos em sua casa, para estabelecermos o concurso também da nossa reconstituição dos valores perante o Evangelho de Jesus. Então estamos analisando hoje a garganta ectoplásmica, que foi concedida na construção de um fenômeno de materialização para que Jesus Gonçalves, que não mais podia emitir palavras, frases completas, sua voz havia se extinguido por conta da evolução da doença da hanseníase, que tomara conta da sua garganta, do seu nariz e parte do seu peito, causando alterações orgânicas graves. Então Jesus Gonçalves já estava no fim do seu valor de consideração no corpo físico. Mesmo assim, com muita vontade, foi levado à reunião de domingo para falar para mais de 300 pessoas que o ouviram falar por cerca de 2 horas. Sua vida estava, pois, próxima do fim. Jesus dirige-se a JH, pedindo-lhe para que se sentasse à sua cabeceira, e apontando para a parede em frente, pergunta-lhe: não estás vendo o vulto na parede, envolto em um círculo branco, a me sorrir? E ante a negativa de JH, que sabia estar Jesus vendo com os olhos do Espírito, o que não lhe acontecia, deixou continuar. Veja, eu o conheço. É o Dr. João Abílio Gomes, que foi meu médico em Aimorés, a outra colônia em São Paulo, onde ele inicialmente havia sido internado. Veja como ele me olha fixamente e sorri. Então estamos aqui diante de um fenômeno natural de evidência, comum aos que se aproximam do instante final do desencarne e começam a vislumbrar o plano espiritual de forma mais clara. Com a evolução da doença, que já havia transformado seu corpo em verdadeiro farrapo humano, carcomendo sua narina e deformando sua face, acelerou-se também o processo de ascite e de uremia, que havia deflagrado desde algum tempo. Seus rins já não conseguiam eliminar o líquido do corpo, fazendo com que se acumulasse no estômago. Consultado a respeito, Dr. Aníbal receitou-lhe o que seria apenas um paliativo e não uma solução: retirar a água do próprio ventre. O enfermeiro que iria utilizar esse método preveniu o doente: Jesus, vai doer bastante, mas somente a picada, o que obteve a concordância com um simples sinal de cabeça e a retesão dos músculos. 2 homens viveram em um corpo só, segundo sua própria definição. Ele está se referindo à fase em que Jesus Gonçalves, fazendo o bem, sendo um homem de bem, era dito materialista por conta da aversão àquele Deus que os homens haviam imposto a ele como forma de cisão, de divisão entre regalias e desconsideração ao povo. Mas depois que compreendeu o Deus justo e bom, Pai Celestial, que o Espiritismo nos apresenta, ele passou a dedicar-se inteiramente a sua vida à obra da divulgação espírita. Então, examinando o passado brilhante de Jesus, a retidão de caráter que o caracterizava e outras qualidades nobres, ele já denotava ser um espírito cristianizado, e que apenas o véu do esquecimento o fizera passar pela escuridão espiritual que predominou quase toda a sua vida. Ao tomar o corpo de Jesus Gonçalves, seu espírito já aceitara conscientemente a prova da hanseníase, por sabê-la única capaz de compensar os erros do pretérito e redimi-lo perante a lei de Deus. Aprender a ele a distinção entre o justo e o injusto, o lícito e o ilícito, e nos quadrantes do arbítrio
que lhe foi permitido manipular a propósito de seu destino, corajosamente retornou à vida carnal com o voraz bacilo de Hansen, pronto para deflagrar na época aprazada. Ao converter-se, portanto, nada mais fizera do que viver o papel necessário ao seu aperfeiçoamento, porquanto após sofrer lentamente as mutilações do corpo físico e a virulência de seu mal, sem a sustentação da formação cristã de seu espírito, entregara-se no fim da vida humildemente à causa do Cristo, terminando por este último ato a desfazer-se dos derradeiros traços de orgulho e vaidade que tanto se realçavam no guerreiro alarico. A 2 ou 3 dias de seu desencarne, Jesus viu-se repentinamente invadido por uma alegria inenarrável, e apesar das grandes dores que previa, iriam abater-se sobre si ao locomover-se. Pediu a JH que o levasse para o terraço. Desejava contemplar a beleza da vida e admirar suas amigas queridas, as rosas, no jardim de sua casa. Espraiando o olhar cansado sobre o jardim, sussurra a natureza. Mensagem ao coração. Ó par de rosas formosas, que eu vejo perto de mim, quem vos fez assim cheirosas, fez muitas flores assim. A natureza enfeitando, sois úteis trabalhadoras, pois conservais meditando as almas mais sonhadoras. A vossa vida ligeira, de ostentação resumida, é uma lição verdadeira do que há no mundo e na vida. Na sua forma exterior, tudo no mundo é fugaz, tudo tem vida de flor, que o tempo vem e desfaz. Da vossa curta experiência, do curto brilho em que estais, floresce a mais pura essência, que não se extingue jamais. É vosso aroma e perfume, qual delicado troféu, que vossas vidas resumem em outras flores do céu. Assim as coisas do mundo não são o luxo, a vaidade, sim o que vive profundo na vida da eternidade. Também na grande passagem da vida humana agitada, não há apenas miragem, temendo a sombra e o nada. Dentro do homem palpita um outro homem mais puro, ser que bate e se agita para escapar do monturo. Ó rosas, rosas de amores, senhoras dos versos meus, no fundo tudo são flores a caminhar para Deus. Jesus Gonçalves, para perfumar os nossos corações, hoje e sempre, meu caro ouvinte, ajudando-nos a compreender esse caminho de reabilitação perante as luzes do Evangelho em cada uma das nossas vidas. Que esse mentor amigo receba as nossas orações de agradecimento, de luz e de amor, para que continue a nos infundir essa coragem da fé perante a dor, perante as adversidades e a oportunidade de servir ao bem do Evangelho em nossas vidas. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.